Olá, eu vou falar hoje sobre a rivalidade feminina, algo que a gente não costuma conversar e que eu considero fundamental esse diálogo, essa discussão e sobre a origem dessa rivalidade, por que ela permanece e talvez caminhos para que a gente consiga mudar essa história. Então vamos lá. Eu aqui com as minhas colinhas, eu quero hoje falar muitas coisas que eu considero importantes, não quero esquecer nada. Então vamos lá. Vocês já devem ter vivido, como todas nós mulheres vivemos, sendo criticadas, sendo ridicularizadas, às vezes num tom de brincadeira. Era só meu jeito, eu tava brincando. Mas quantas alfinetadas recebemos desde da infância até hoje e na vida adulta, muitas alfinetadas das amigas, das colegas, no local de trabalho, na família, nas amizades, enfim, nos relacionamentos, onde essa mulher recebe de uma outra mulher uma agressão, que pode ser sutil ou pode ser muito forte. A continuidade, dessa dominação do homem para a mulher, com a mulher, ela vem vem da nossa infância. Na nossa infância, os pais, mães, submetem essa criança, onde ainda na nossa sociedade se acredita que pela violência se educa uma criança, que essa criança vai aprender a se comportar, a fazer o que os pais consideram corretos pela violência. Então, é uma continuidade. Estes pais receberam também essa violência na infância, passaram então esse tempo numa dominação de um pelo outro, e como a gente vive ainda numa sociedade bem machista, essa dominação desse homem por essa mulher, e essa mulher ainda é responsável pela maior parte da educação dessas crianças, então ela vai passar para essa criança também essa dominação, essa violência e essa agressão. E daí a gente vai nesse contínuo, que nem aquele joguinho de dominó, que a gente coloca as pecinhas de dominó e você dá um tapinha em um e vai descendo todos os outros. Então a gente está nessa continuidade dessa relação agressiva que temos uns com os outros, e isso se leva nessa relação para a mulher, entre as mulheres. Nesta infância, essas mulheres elas são abusadas verbalmente ou fisicamente. Isso acontece umas com as outras. Esta mãe com essa filha, ou esta irmã com a outra irmã, com a amiga da escola. E hoje eu vou falar mais da nossa vida adulta, Quantas vezes alguém já não passou a perna, já não te ridicularizou, fez uma brincadeirinha, ou você já recebeu uma crítica destrutiva, uma crítica rigorosa, que você não tinha nem saída dessa crítica, de tão forte que ela foi. Quantas vezes você já não foi humilhada? E quantas vezes mulheres não brigam por causa de homens ou de fofocas? Porque alguém falou, alguém me disse, ou porque você olhou para aquele que é o meu homem. E essas mulheres estão em guerra. E todo mundo já vivenciou isso. E como todas nós não somos santas, nós também já fizemos isso com outras mulheres. E que isso é difícil, às vezes a gente fica nesse lugar de vítima, como olha o que o outro fez comigo, e quantas vezes também nós fizemos com outra pessoa.
Só que é difícil de a gente aceitar que nós também somos agressoras. É mais fácil a gente falar que a gente foi agredida, né? Mas nós somos violentas com outras mulheres. E que isso é algo importante da gente mudar. Por onde também que a gente poderia começar essa mudança? Como nós somos violentas conosco, o nosso diálogo interno é cruel, é rigoroso. Em consequência, somos rigorosas, cruéis com outras mulheres. Nós infligimos dor, provocamos dor. E aí nós internalizamos também o que a gente recebe dor, o que alguém nos provocou dor. E com isso eu tenho uma autorrejeição. Porque assim, eu recebo isto do negativo, eu falo comigo esse negativo, então eu mesmo me autorrejeito. E isso estimula uma agressividade que eu vou ter com uma outra mulher. Então eu direciono isso que eu já recebi e que eu faço comigo mesma para uma outra pessoa. E por isso existe muito essa rivalidade feminina. E que um dia eu espero que a gente consiga amenizar e um dia não ter mais, né? Então nós julgamos uma outra mulher com rigor, ficamos bravas quando ela não se comporta ou não corresponde às nossas expectativas. Um exemplo simples, eu gostaria que minha amiga fosse mais agradável comigo. E ela não é, porque ela é uma pessoa, digamos, mais rígida. Então, como ela não cumpre minha expectativa, eu fico muito bravo com ela, eu falo mal dela. Enfim, né? Vai aumentando esse ciclo da agressão. Muito se fala sobre a questão do empoderamento feminino. Mas assim, o que seria esse empoderamento? Seria primeiro a gente fazer as pazes com a gente, né? Ter menos rigor no nosso diálogo interno, respeitar mais as nossas limitações, valorizar as nossas forças e com isso, certamente ou possivelmente, eu serei também mais agradável, afetiva com outras pessoas e com outras mulheres. Quando eu lido com as minhas emoções de raiva, com as minhas emoções, eu posso, quando eu lido bem com isso, eu posso me importar, né, com o outro, com a outra. Eu posso reconhecer também que essa outra pessoa é imperfeita como eu também sou. E se a gente consegue olhar olho no olho com essa outra mulher, se a gente consegue ter solidariedade, irmandade e amor, afeto com outra pessoa, a gente pode ter esse empoderamento. Então ele começa nesse interno e nesse externo. Hoje eu tô falando mais sobre as relações pessoais, talvez não entre tanto nessa questão social, política e econômica. Então vamos ficar nesse formato pequeno, mas que é muito importante, que pode refletir nesse grande, né? Essas mulheres feridas, elas interagem com outras, levando esse sistema machismo de dominação. Então, ela já foi dominada, então ela quer dominar a outra. E uma boa parte de nós já absorveu passivamente essas mensagens de auto-ódio. E aí a gente redireciona essa raiva, essa hostilidade entre nós. E nesse empoderamento, nessa melhora, nessa consciência desse auto-ódio, do que eu já recebi, seria eu quebrar essa corrente.
Então, se eu receber de alguém, de uma outra mulher, que é o que a gente está conversando hoje, eu não passar isso para frente. Ou eu conversar com essa pessoa para entender o que está acontecendo, eu falar para ela como que eu me sinto quando ela faz de X maneira, ou em alguns momentos eu deixar para lá e não deixar isso tão em evidência, reconhecendo o que essa pessoa tem de valor e que ela ainda não resolveu determinadas situações. Lógico, quando isso não for grave, né? Eu acho que dá pra gente dar uma relevada, né? Algumas, nem todas as mulheres foram criadas de uma forma negativa. Então, embora assim eu conheço poucas, tá? Mas vocês podem conhecer, ou vocês podem ser essas pessoas que tiveram sorte nessa educação, nesse equilíbrio dessa educação com respeito, com amorosidade, com afetividade, com diálogo, com abertura para diálogo e não serem vítimas desse processo de domínio. Mas, né? A maior parte das pessoas que eu conheço, para não dizer todas as pessoas que eu conheço, inclusive nós recebemos esse domínio e esses abusos que vão sendo acumulados e que, se não trabalhados, nós vamos passar para outras pessoas. E se nós trabalharmos, teremos o que é dito, o empoderamento dessa mulher, dela reconhecer as suas falhas, o seu valor, as suas forças e poder me relacionar com outra mulher de uma maneira respeitosa, com harmonia. Saber que nós somos diferentes, que cada um, né, pode ter uma experiência diferente da minha, porque temos a tendência de achar que o que o outro diz ou reclama não é tão importante, porque isso é uma coisa simples, ou não é assim que deveria se viver. Só que cada um teve essa sua história, tem a sua própria experiência, e muitas vezes quando essa pessoa vai colocar essa experiência positiva e às vezes negativa, que ela está contando para outras pessoas, ela é silenciada, ela é impedida de falar, ou de uma forma radical, né, como cala a boca, você é louca, você não sabe o que você diz, você não sabe de nada, você não estudou o que eu estudei, você não entende. Então se silencia essa outra pessoa, que é uma forma de domínio, a gente silenciar, a gente rebaixar a outra, brincar, né? Porque nós temos muito essa coisa brasileira que, eu tava brincando. Será que nós nos punimos só na dor? Também eu queria levantar essa questão, porque muitas vezes, quando você conversa, de repente você estiver contando uma coisa que você sofreu, que está acontecendo de ruim na sua vida, existe uma tendência de uma solidariedade. Mas será que a gente vai se ligar só na dor? Será que a gente não pode se ligar também na luta, no que existe de bom na vida do outro, mesmo que eu não tenha? Porque é difícil, né? Porque geralmente a gente lida melhor com a dor, nos ligamos umas às outras pela dor, porque a dor não causa inveja, né? A dor, o outro pode ser menos do que eu, ou ele ter uma dor parecida, então eu consigo me identificar também com essa dor. Mas nós podemos também nos ligar pela felicidade, pela vitória do outro, pelo que ele consegue, mesmo que eu não consiga, mas eu posso estar feliz por essa pessoa. Será que nós disputamos, né, um lugar de atenção quando queremos falar ou mais alto ou rebaixar o outro? O quanto que eu estou buscando essa atenção? O quanto é importante o meu autoconhecimento para que eu perceba
em que armadilhas eu estou caindo, as minhas e a dos outros. Então, eu acho que a gente pode, às vezes, a gente pode ser a vítima, podemos nos ver como vítimas, mas nem sempre somos vítimas. Às vezes nós que somos os agressores. E como geralmente a gente se vê quando a gente se vê como vítima, geralmente a gente julga o outro com uma dureza e tenta se silenciar o outro nesse julgamento. Julgamos coisas simples, a roupa que a pessoa usa, se ela sabe falar corretamente o português, que aliás é difícil, se ela sabe se comportar, se ela sabe até comer. Temos muitas críticas, somos muito duras umas com as outras, somos duras conosco. E será muito importante a gente flexibilizar, nos aceitarmos. Lógico que existem coisas inaceitáveis. Existem mulheres que querem realmente agredir de uma forma intensa uma outra pessoa e nós temos que ir contra a isso. Mentiras, desrespeito. Só que a gente pode, se a gente, vamos voltar. Se a gente diz algo que é contra a corrente, a gente se arrisca, que não é um senso comum. A gente se arrisca a ser punida, a gente se arrisca a ser interrompida, a ser submetida com um abuso verbal humilhante. Só que é importante a gente arriscar, a gente ousar dizer o que pensa. Só que saber que existe esse risco. Uma outra pessoa que quer nos dominar ou quer se sentir mais, ela vai fazer essas coisas que eu falei. E às vezes é muito difícil, porque às vezes a gente pensa que é melhor a gente ficar quieta. Tá, tudo bem, em alguns momentos é melhor ficar quieta mesmo, porque sei lá, se a pessoa estiver muito nervosa, ela não vai escutar. E que existe uma diferença entre uma conversa, um diálogo, onde cada um, geralmente nessa conversa a gente está de acordo. Existe uma discussão, que é quando temos uma discordância uma da outra, com respeito ainda. E existe a briga, onde geralmente ninguém está escutando mais ninguém, cada um está no seu monólogo e agredindo o outro nessa briga. Então eu estou falando mais dessa conversa, desse diálogo e dessa discussão. Eu vou dar um exemplo de como a gente pode ser criticada fortemente com um véu de proteção e de cuidado. Talvez eu fale com a maioria das mães. Então você é uma mãe, recém-mãe, uma novata, ou você também lembra, eu tenho boas lembranças deste momento em minha vida, onde outras mulheres mais velhas, geralmente a mãe, a sogra, que elas nos criticam, como se a gente não soubesse fazer absolutamente nada, rigorosamente. Você não sabe o que você está fazendo, você está fazendo mal para o seu filho, filha. Mas da onde que vem isso? Pelo menos a conclusão que eu cheguei, né? Que vem dessa autoafirmação, dessa mulher que também não foi valorizada, reconhecida no seu trabalho, quando ela também foi uma mãe, e quando chega a vez dela, ela vem, naquela coisa do efeito do dominó, ela vem também, te rebaixa, te humilha, para ela falar assim, eu fiz bem, eu fui uma boa mãe porque eu fiz assim, eu fiz assado e você não está fazendo. Então ela vê como se fosse uma oportunidade dela se autoafirmar e receber esse reconhecimento, essa valorização que ela não recebeu geralmente a vida inteira.
E quem é mãe sabe o quanto é difícil a gente ser reconhecida e valorizada pelas nossas mulheres em volta, pela sociedade, até pelos filhos. Nesse reconhecimento desse trabalho duro, amoroso também. Nem sempre, nem todas as mães são amorosas, né? Eu acho que também é importante desmistificar essa mãe maravilhosa que faz tudo pelos filhos. E aí às vezes cobra um preço caro, né, por esse tudo pelos filhos. Então, essa mãe, eu tô falando uma mãe normal, que recebeu várias coisas negativas e às vezes também passa, então as nossas imperfeições, mas essa mãe que quer na maior parte das vezes acertar, e quanto que ela não tem esse apoio. Então, às vezes, infelizmente, ainda tratamos o outro com muita crueldade. Às vezes uma crueldade pequenininha, que vai de pouquinho, e às vezes uma grande, forte. E muitas vezes porque essas pessoas e nós nos conformamos com essas regras estabelecidas pela sociedade. Então, se nós nos conformamos com essas normas existentes, nós vamos querer manter. Então, se uma outra mulher sair do que eu considero que é o correto, o justo, o moralmente adequado, eu vou agredir essa mulher. Então, eu mantenho essa norma existente. Considero que é muito importante a gente questionar os nossos pensamentos machistas, nossos pensamentos racistas, nossos preconceitos, para falar só desses itens, né? Porque a gente tem que se questionar de muitas coisas, mas hoje eu quero focar mais nesses pensamentos. Será que quando a gente tem um pensamento, a gente teve uma fala, nós pensamos, será que eu não estou sendo machista? Será que eu não estou sendo racista? Será que eu não estou sendo preconceituosa? E o que eu posso mudar disso? O que eu posso fazer diferente? Da onde que isso veio? Isso é meu? Isso foi recebido? Enfim, esse questionamento pode me levar a ter uma visão melhor das situações, pensar que cada pessoa tem uma história e dessa história ela vai me trazer essa história com essa forma de viver, saber que nós não somos o centro do mundo e que as pessoas não fazem para mim. Na maior parte do tempo as pessoas elas fazem para elas pelo que elas consideram que é bom para elas. Tem um questionamento bastante interessante, será que a gente vai se conseguir se autorrealizar num mundo machista, num mundo racista? Será que vai existir isso? Como que nós podemos nos autorrealizar quando ainda existe domínio de uma pessoa sobre a outra? Se alguém achar que é mais do que o outro, que pode ter mais, que pode fazer mais, tem mais direitos. Eu acho difícil, mas a gente pode tentar. Eu acho que a gente sonhar, tentar fazer uma diferença na sociedade, na vida, na educação de quem tem filho, na relação que você tem com outra mulher, que é o tema principal de hoje, e a gente fugir desse perigo da gente se vitimizar. Porque a vítima, o que resta para a vítima? Ela sofrer. Quando eu assumo que a responsabilidade da minha vida, eu vou mudar, tentar mudar o que está acontecendo nessa relação com o outro, ou com a sociedade, ou com as normas estabelecidas dessa sociedade. O caminho, talvez a gente se rebelar, a gente ir contra essa corrente, a gente se desviar do que a maioria das pessoas fazem, porque existe também um ciclo entre números, né, estabelecidos que tem que acontecer, que é aquela coisa, vamos falar de um basicão,
né? Então essa menina nasce, tem uma educação para ela ser submissa, dócil, gentil, para ela ter um valor, ela conseguir, né, que um homem a queira para casar e com isso ela tenha filhos, enfim, essa sequência. E de repente você pode querer desviar, e que também vai ser bom, né? Você também pode criar o seu próprio caminho. Nós podemos fazer tudo que sempre todo mundo fez. Então, nos comportar mal, entre aspas, né? Pode ser bastante interessante, porque quem estabeleceu que esta mulher tem que ser gentil, amorosa, dócil, submissa, aceitar sempre com gentilezas, mesmo que ela esteja sendo agredida, mesmo que estejam tirando todos os direitos, ela esteja sendo desrespeitada, o que se espera dessa mulher? Então, essa mulher não grita, essa mulher não fala duro, esta mulher não fala o que ela pensa, não que eu acho que a gente o tempo todo tem que falar o que pensa, né? Mas se submeter é bem diferente. Vamos pensar onde estamos, né? Estamos em 2022, temos uma impressão, né? Impressão um pouco sim, vai. Nós evoluímos nos relacionamentos e aí fica difícil questionar o machismo. Porque fala assim, isso não acontece mais, né? Aí para acrescentar a pessoa fala, não, ele ajuda super lá em casa. Já fala que ajuda, né? E não que essa tarefa é de todos moram na mesma casa. E então, com esta, entre aspas, evolução, parece que as coisas já estão encaixadas. Não, elas não estão encaixadas. Muitas mulheres se submetem a um nível grande. Eu já escutei muito isso no consultório, mas é muito, de mulheres que aceitam ter uma relação sexual com seu marido, mesmo sem estar com vontade, porque este marido vai ficar bravo, vai ficar chateado, vai ficar de mau humor a semana inteira. Então, para evitar, né, um ambiente ruim, essa mulher aceita ser violentada e com isso ela se perde sexualmente, porque para qualquer pessoa, né, ela aceitar ter uma relação sexual sem vontade, ela precisa se desconectar do corpo para ela sofrer menos. Agora, se ela sempre faz isso, sempre não também, né? Se algumas vezes, isso já vai fazer um estrago muito grande, porque cada vez que ela se desconectar ela não vai ter mais libido, ela não vai ter mais vontade, ela vai pensar, eu não tenho mais libido, eu não gosto. Em vez de pensar que ela foi dominada e que ela precisa dar um basta nisso. Então, se evoluiu, nós estamos em 2022, isso acontece em muitos casais, em muitos casamentos, mas é muitos, não é poucos. Então, é algo importante da gente quebrar. Na verdade, a gente precisa se reinventar. O que foi recebido, por exemplo, o que a minha mãe recebeu de educação, o que eu recebi de educação, não nos serve mais. O que a sociedade ainda recebe de educação não nos serve mais. Nós precisamos nos reinventar para que tenhamos, né, relacionamentos com respeito, com harmonia, com sinceridade. Que a gente não aceite mais um assédio nas amizades, não aceite mais ser zombada, ser ridicularizada, ser humilhada, ser rotulada de louca quando você pensa diferente daquela outra pessoa. Em vez dessa outra pessoa ter um argumento, ela chama você de louca, porque isso é uma forma de silenciar as pessoas, não só as mulheres, né? E os poderosos sempre usaram isso, que essa pessoa é louca, ela não sabe o que está falando, e isso é uma forma de impedir que seja questionado, que esse sistema seja questionado.
É preciso a gente ter coragem para a gente ter um enfrentamento. A gente precisa ter coragem para a gente se expressar. Precisa ter coragem para ir contra o que está estabelecido atualmente na nossa sociedade. E para a gente conseguir, né, ter essa coragem, para ter essa resistência, é muito importante a gente estudar. Estudar, ler, assistir vídeos, né, se informar, para que a gente possa ter uma consciência política, social, cultural, para que a gente possa fazer uma mudança. É muito importante que a gente aprenda sobre o sexismo, sobre o racismo, sobre o machismo, sobre o feminismo, sobre a exploração de classe. E eu já ouvi muitas mulheres falar assim, não, eu até sou feminista, mas até um ponto. Não, mas eu não sou dessas feministas. Lógico, existem as outras que falam que elas não são feministas. Então, quando a gente entender que o feminismo é uma luta pela igualdade entre as pessoas, dificilmente, lógico, infelizmente, ainda existem poucas pessoas que não são a favor dos nossos direitos iguais, das nossas oportunidades iguais, da nossa valorização igual, porque todos nós merecemos ser amados, respeitados e sermos valorizados. E nós podemos aprender com a vida da outra, quando a gente permite que a outra conte as suas contradições, os seus erros, as suas falhas, o quanto na nossa cultura isto é abafado, o quanto nós escondemos os nossos erros, as nossas contradições, para nos preservarmos das críticas duras que receberemos ou recebemos, para quem tem coragem de falar, e a gente respeitar as nossas limitações, reconhecer as nossas limitações, as nossas forças, em consequência também reconhecer as forças e as limitações de outras mulheres. Quando nós compartilhamos essas contradições da vida, nós favorecemos uma outra pessoa a aprender com essa contradição, com esse nosso erro. Isso favorece a pessoa se ver como igual, que todos nós erramos, todos nós cometemos muitas falhas. O importante é que tentamos melhorar, evoluir. Não devemos nos isolar, porque esse compartilhar nos favorece. Este falar sobre nos favorece enquanto humanidade. É importante a gente desenvolver uma consciência crítica sobre o que acontece no mundo, ter uma consciência das nossas experiências e necessidades, que elas são diferentes. E só para, chegamos a ilustrar, né, estou assistindo uma série coreana que chama Amor e Outros Dramas. E o que eu considero interessante nessa cultura, pelo menos o que é passado, né, nessa série e outras que eu já assisti, que eles têm uma maior aceitação sobre esses erros um dos outros. E como, pelo menos nessa série, né, eles expressam essa dor, esse ódio, essa raiva, os sentimentos, os pensamentos, que dá oportunidade para o outro também expressar tudo isso também, suas dúvidas, e quando eles vão liberando tudo esse que a gente chama de negativo e que faz parte da nossa vida. Nós somos o positivo e o negativo, nós somos o bem e o mal, luz e sombra, e essa aceitação de quem eu sou e dessa expressar para o outro quem eu sou, quando esse outro tem respeito, né, para escutar, para entender, para pensar sobre, e também essa escuta, eu falar e aprender a escutar o outro. Então, eu espero que
eu pense sobre o que eu falei, que vocês pensem sobre como vocês vivem, como vocês querem viver e como é importante a gente quebrar essa dominação existente para que a gente possa viver, né, um dia com mais harmonia, respeito nos nossos relacionamentos. Um abraço para vocês.